Deixa eu ver aqui. Pode. Então, retomando, a gente vai ver também quais são as possibilidades em que as hipóteses em que a execução fica suspensa, né? As hipóteses gerais de suspensão do processo também vão se aplicar à execução, né? Que estão lá nos artigos 313 e 315 do CPC. Por exemplo, hipótese de morte, né, de falecimento, o processo fica suspenso para que seja providenciada a sucessão processual, os herdeiros sejam incluídos, é uma hipótese, né? Estão lá no artigo 313 e 315. Quando os embargos à execução forem recebidos com efeito suspensivo, né, aí naturalmente que vai ter que suspender a execução. Quando o executado não possuir bens penhoráveis, pode chegar num ponto do processo em que procurou bens, né? Procurou, não encontrou nada, não encontrou patrimônio, ou encontrou, mas era impenhorável, o processo vai ficar suspenso. A gente vai ver que isso vai ter consequências para fins de prescrição intercorrente. Mas, em um primeiro momento, a providência é a suspensão da execução. Quando não houver licitantes interessados na alienação dos bens penhoráveis. Então, pode ser que tenha chegado a um ponto, assim, próximo de satisfazer a obrigação, mas ninguém se interessou em adquirir esses bens. Esses bens não tinham liquidez, não houve licitantes, a execução fica suspensa. Quando houver sido concedido o parcelamento. Lembram que a gente viu? Ele vai dar 30% de entrada e ele vai parcelar em até 6 vezes. Durante o período em que as parcelas estiverem sendo pagas, a execução vai ficar suspensa. É mais uma hipótese. E aí vamos falar sobre a prescrição intercorrente. Ela está disciplinada lá no artigo 921 e os seus parágrafos, né? Como é que acontece? Ela vai observar uma ordem de atos, né? Qual é o primeiro ato? Se não forem localizados bens penhoráveis, a execução ficará suspensa pelo prazo de 1 ano. Nesse primeiro prazo de 1 ano, a prescrição também vai ficar suspensa. Então, aí o credor ele vai poder, digamos, respirar aliviado, ainda não vai estar correndo a prescrição vai ficar suspensa. Passado esse prazo, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Então, deixou passar 1 ano. O credor esqueceu que aquele processo existe, né? O credor não teve mais notícia se o devedor adquiriu ou não adquiriu bens, se houve a superveniência de fatos novos que autorizam um novo ato de constrição patrimonial. O processo ficou parado. Vai começar a contar o prazo de prescrição intercorrente. E que prazo é esse? Vai ser o prazo de prescrição do direito civil mesmo, o prazo aplicável àquele título executivo, né? Propriamente dito. E aí o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo. Atenção aqui para 2 pontos. Depois de ouvidas as partes, então quer dizer, o Código vai oportunizar às partes o direito de se manifestarem. Aqui, especialmente, quem vai ter interesse em se manifestar vai ser o exequente para dizer que não tem, que quer que algum ato seja praticado ou que a contagem do prazo não foi correta. Mas o outro ponto é que ele pode ser de ofício, como uma prescrição de regra pode ser reconhecida, né? Satisfação do crédito. Então, nós vimos a hipótese de suspensão do processo e agora a hipótese de satisfação, né? Foram praticados atos, foi encontrado bem para satisfazer a obrigação e o crédito foi satisfeito. Mas e aí, se mais de um credor tiver interesse
naquele bem ou naquele valor que foi localizado, vai haver uma regra para o concurso de credores. Se não houver título preferencial, quer dizer, se todos forem credores com mesma hierarquia, se forem, por exemplo, todos créditos quirografários, que não gozam de nenhum tipo de preferência, né? O dinheiro vai ser distribuído entre os concorrentes. E aí o critério da lei foi o critério de anterioridade da penhora. Quem penhorou antes vai ter preferência, né? Mas isso tudo se todos os títulos gozarem de igual ordem de hierarquia. Se for um crédito preferencial, ele vai ser pago com antecedência, né? Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e aí, apresentadas as razões, o juiz vai decidir, certo? É um mini concurso de credores que se instaura para decidir, né, para onde vai o dinheiro, digamos assim. E as hipóteses de extinção da execução. Então, percorremos esse caminho, esse longo caminho, chegou o momento em que a execução vai ser extinta. Quando isso vai acontecer? Pode acontecer quando a petição inicial foi indeferida, lembram lá no comecinho da aula, né? Quando o juiz indefere de plano, quando a obrigação for satisfeita, quando o executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida. Por exemplo, o executado se torna credor do exequente. Ele pode utilizar-se do Instituto da Compensação dos Créditos. Então, por outro meio, fato é que a dívida foi extinta, né? O exequente renunciar ao crédito ou quando ocorrer a prescrição intercorrente. Lembrando que aqui a gente está falando de prescrição intercorrente de decisão de mérito, né? Não é uma decisão apenas formal, é uma decisão que faz coisa julgada formal e material, né? A prescrição, a matéria da prescrição. E agora a gente vai partir para a segunda etapa da nossa aula, que é a etapa das defesas do executado, certo? Que instrumentos, que reações o executado pode ter para se defender. A primeira delas, na execução do título extrajudicial, vai ser os embargos à execução. Eles têm natureza jurídica de meio de defesa, por excelência, na execução fundada em título executivo extrajudicial, com natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento, certo? Vinculada à execução. Então, por meio de defesa, a pessoa entra com uma nova ação, certo? Embora ela seja autônoma, ela é vinculada à execução. É estranho pensar isso porque, ao mesmo tempo que ela tem autonomia, essa autonomia é, de certa forma, mitigada, porque os embargos à execução só têm a sua razão de existir como meio de defesa do executado na execução de título extrajudicial. Isso demonstra, mais uma vez, o quanto a execução de título extrajudicial, o quanto um título extrajudicial é poderoso. Para se defender, a pessoa tem que entrar com uma ação. Entrar com uma ação implica petição inicial, valor de causa, custas, nova condenação em sucumbência, se perder, embargos protelatórios, multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Enfim, é uma série de consequências gravosas. É uma defesa que é feita por meio de nova ação, certo? É uma peculiaridade desse instrumento. Embora configurem ação autônoma, os embargos são estreitamente vinculados à execução, não sendo possível a sua oposição, senão para permitir que o executado se defenda. Ela é distribuída por dependência, embora seja uma ação autônoma. Por quê? Ela não tem razão de existir, senão para servir de instrumento de defesa do executado.
na execução do título extrajudicial. E aí eu coloquei essa jurisprudência, mesmo sendo anterior ao CPC, continua valendo. Não cabe reconvenção em embargos à execução. Então, mesmo sendo uma ação autônoma e com natureza jurídica de ação de conhecimento, né, não vão ser cabíveis a reconvenção. Não vai ser cabível a reconvenção segundo o STJ. A competência para os embargos à execução. Como regra geral, eles vão ser distribuídos por dependência, vão ser autuados em apartados e vão ser instruídos com cópia das peças processuais pertinentes, né? Ou seja, o competente para julgar os embargos é o mesmo juízo onde está tramitando a execução. Essa é a regra, né? A exceção está lá no artigo 914, parágrafo 2º, que é a execução por carta precatória. Se os embargos versarem unicamente sobre a matéria, sobre a penhora, né, vícios da penhora, defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens no juízo deprecado, exclusivamente nesse caso, o competente para julgar os embargos vai ser o juízo deprecado. Então, por exemplo, eu sou exequente e eu localizo um bem do executado lá em Salvador, sendo que a execução está tramitando aqui em São Paulo. Esse bem é penhorado, o executado é intimado da penhora e ele oferece defesa por meio de embargos. E na defesa dele, o único argumento de defesa dele diz respeito a um vício ou a um defeito nessa penhora. Ou na avaliação, ele discorda do valor que o oficial de justiça avaliou o bem. Se só for isso, se o único objeto dos embargos for essa matéria, o competente vai ser o juízo deprecado e não o foro onde está tramitando a execução. Mas, como regra geral, vai ser o mesmo da execução. E aí, duas características importantes dos embargos. Desnecessidade de garantia do juízo. Atualmente, e já há muito tempo atrás, né, desde uma das reformas, muitas reformas que o CPC de 73 sofreu, lá em 2006, já não era mais necessário garantir o juízo para embargar, certo? E essa regra continua valendo. Quando é que vai se exigir a garantia do juízo? Para a concessão de eventual efeito suspensivo aos embargos, desde que presentes os demais requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Então, regra geral, não se exige garantia do juízo. Eu posso embargar sem oferecer nenhum bem em garantia, certo? Só que a garantia do juízo vai ser um dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. O efeito suspensivo nos embargos, ele não é automático. Não é o simples fato de eu ter oposto embargos que o juiz, já no despacho inicial dos embargos, vai deferir efeito suspensivo. Em regra, a lei não defere efeito suspensivo, quer dizer, o efeito suspensivo não é ope legis, não é automático. Ele pode ser deferido nas hipóteses em que estiverem presentes esses requisitos aqui. Quais são eles? Requerimento do embargante, então o juiz não pode dar efeito suspensivo de ofício, certo? Mesmo verificando que os embargos eles contêm em si uma matéria de alta relevância ou de alta probabilidade de reverter, né, a execução, enfim, de procedência, mas ainda que ele verifique isso, ele não pode deferir o efeito suspensivo se a parte não requereu, certo? O segundo requisito, tem que estar presentes as hipóteses de tutela provisória, seja de urgência, seja de evidência. Então, voltando lá para o artigo 300 do Código, as hipóteses de tutela de urgência, né? Risco de dano irreparável, de difícil reparação, probabilidade do direito, né? No caso da tutela de evidência, já um direito que está comprovado por uma prova documental robusta.
presentes esse requisito, e também a garantia do juízo. Então, a garantia do juízo, ela entra como um requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, mas ela não entra como um requisito necessário para a interposição dos embargos. Deu para entender? Beleza, então. As outras características dos embargos. Eles têm um prazo de 15 dias úteis contados da citação. Aqui, novamente, o início da contagem do prazo não vai ser a juntada do mandado aos autos, vai ser a data da citação. Então, a pessoa vai ser citada para pagar o débito em 3 dias. Este mesmo termo inicial do pagamento do débito em 3 dias é o termo inicial dos 15 dias para os embargos. O start é para as duas coisas, para pagar e para oferecer embargos. É diferente do regramento que nós estudamos no cumprimento de sentença, que a pessoa ela vai ser intimada para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Não efetuando o pagamento, vai ser aberto o prazo de 15 dias para a impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença, o termo inicial dela é o término do prazo para pagamento, sem nova intimação. A pessoa não vai ser intimada para pagar e depois intimada para impugnar. É uma intimação só, mas os prazos são sucessivos. Primeiro 15 dias para pagar e depois 15 dias para impugnar. Como é que eu sei que quando começou o meu prazo para impugnar? Quando terminou o seu prazo para pagar. Os prazos são sucessivos. Aqui não. Ele é citado e ele é citado para em 3 dias pagar ou em 15 dias oferecer embargos. E o termo inicial da contagem do prazo é a citação e não a juntada do mandado. Aqui, por expressa previsão legal, não se aplica o prazo em dobro para os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores. Aqui eu simplifiquei a regra, mas a regra mesmo do artigo 229 é maior para diferentes procuradores, de diferentes escritórios de advocacia. Ele é bem específico. Eu não fui adiante, mas se, vamos supor, houver 2 executados com advogados diferentes, não vai ser prazo em dobro, vão ser vai ser o mesmo prazo de 15 dias. Citação por carta precatória, o termo inicial do prazo vai ser a data da juntada da certificação da citação na carta precatória. Então, tem o processo original de execução e tem a carta precatória. Na data em que esse mandado for juntado, for certificado que foi cumprido, na carta precatória vai ser a contagem do prazo, certo? E quando houver mais de um executado, o termo inicial do prazo vai ser a citação de cada um, salvo no caso de cônjuges ou companheiros, quando vai ser do último, né? Então, regra geral, que a gente se acostumou a fixar, foi o último mandado aos autos. Aqui não vai se aplicar isso. Para cada devedor, para cada executado, vai se aplicar um prazo, salvo se os executados forem cônjuges ou companheiros, que aí sim vai ser do último, do cumprimento do último mandado. São umas peculiaridades que eu fiz questão de colocar, porque são muito diferentes da regra geral, certo? Que aqui vão se aplicar. Qual é o objeto dos embargos à execução? E isso está lá no artigo 917 do CPC. Esse rol não é exaustivo, certo? Então, outras matérias que não estejam no rol do artigo 917 podem ser alegadas. Vocês vão ver que esse rol ele é muito amplo. Por quê? Qual é a lógica? A lógica é que não houve um processo anterior, né? Porque a pessoa ela já tinha um título formado pela vontade das partes, um título que se formou fora do judiciário. Então, a primeira vez que o judiciário vai poder discutir questões relacionadas àquela obrigação vai ser aqui. Por isso que o objeto dos embargos é tão amplo, certo? E por isso que ele é considerado, ele tem natureza jurídica de uma ação de conhecimento mesmo. Quais são as matérias? Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. A obrigação precisa ser líquida, certa e exigível para que ela se caracterize como um título executivo. Se ela for inexigível ou se ela não for líquida,
ela vai ser a forma de defesa do executado vai ser por meio dos embargos. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Veja que nesse caso ele não está questionando a dívida, ele está dizendo que a penhora foi errada, né? O valor é devido, só que não da forma como foi feito, né? Um excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Novamente, aqui a defesa dele não diz respeito à existência ou não da dívida, né? Como, por exemplo, no caso primeiro. Aqui nesses outros dois aqui que nós vimos, ele reconhece que deve, mas foi manejado de maneira errada, né? Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis nos casos de execução para entrega de coisa. Então, se a execução não for para pagar a quantia, mas for para entrega de coisa, e o executado tiver realizado benfeitorias no imóvel, olha, eu fiquei no imóvel, por exemplo, mas em compensação a parede quebrou, eu tive que consertar o banheiro, e foram benfeitorias, enfim, úteis ou necessárias, ele vai arguir em sede de embargos. Incompetência absoluta ou relativa, ele vai arguir nos embargos. Lembra naquele exemplo que nós demos, por exemplo, do direito de consumidor, ele vai arguir isso por meio de embargos. Não tem distinção entre os tratamentos da incompetência absoluta ou relativa. No processo normal de conhecimento já não tem mais mesmo. O CPC de 2015 extinguiu aquela modalidade de incompetência relativa, né? Que a pessoa teria que instaurar um incidente, né? Tudo é feito dentro da contestação. Aqui da mesma forma, só que não é contestação, são embargos. E aqui o último inciso, qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, deixando claro que o rol é exemplificativo e deixando claro que é a natureza jurídica de uma ação de conhecimento. Qual é o procedimento dos embargos à execução? Então, ele vai ser iniciado por meio de uma petição inicial. Parece lógico, mas é importante para ressaltar que ele é uma ação autônoma e que tem que preencher os requisitos de uma petição inicial, os requisitos gerais que estão lá no 319 do CPC. Então, ele vai ter valor da causa. Muitas vezes, na nossa cabeça, a gente não desliga a chave de pensar que aquilo é uma defesa, mas é uma ação nova, e a gente pode realmente não se atentar para o fato de que tem que ter valor da causa, por exemplo. Tem que ter pedido para citação da outra parte, tem que ter pedido de prova, tem que ter qualificação das partes, como um requisito de petição inicial, enfim, todos os requisitos de uma petição inicial como qualquer outra. E as hipóteses de rejeição liminar dos embargos à execução estão lá no 918. Intempestividade, ou seja, embargos manejados fora do prazo de 15 dias. A justiça gratuita, você pede na petição inicial dos embargos. Se por acaso passa e foi uma outra pessoa e ele vai para a justiça gratuita, tem como pedir depois? Tem como pedir depois, mas se eventualmente já tiver sido praticado algum ato, por exemplo, para citar, se não tem justiça gratuita, tem que recolher o valor das custas, né, para citação. Ela vai valer dali para frente, ela não vai ter o condão de retroagir. Então, já na inicial, tem que ter o pedido de concessão de justiça gratuita, né? O executado, ele alega inexigibilidade do crédito. Que valor que ele vai pôr na causa? Então, aí ele vai primeiro, se for, por exemplo, a matéria alegada excesso de execução, ele vai ter que indicar o valor que ele reputa correto, necessariamente. O código aborda isso. Então, se ele aduz que deve, mas que o valor está errado, ele tem que indicar o valor correto. E aí o valor da causa vai ser o valor que ele entende como correto. Inexigibilidade da obrigação, eu entendo que seria o valor da dívida, porque ele não está atacando a quantia exata, ele está atacando a natureza da obrigação. Então, aí eu acho que o valor da causa vai ser o valor pelo qual ele está sendo cobrado. Viu? Mais alguém?
Outra hipótese de rejeição liminar, indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, né? O juiz de pronto verifica que o pedido não é cabível, né? Embargos manifestamente protelatórios. Aqui é todo o cuidado que a gente deve ter. Por quê? Quando a gente pensa em defesa, eu vou defender da forma que eu puder, que o processo me oferecer. E o processo me oferece os embargos à execução. Você pode raciocinar dessa forma. Só que, se você não tiver matéria alegável em embargos, se a pessoa realmente for devedora, não tiver excesso de execução, não tiver incompetência, ela reconhecer a dívida, né? Se a obrigação cumprir os requisitos de um título executivo, para você não vai ser interessante fazer embargos, porque o juiz pode reconhecê-los como manifestamente protelatórios. E a consequência é bem ruim, porque além de você ser condenado em sucumbência, você pode... os embargos, eles são considerados ato atentatório à dignidade da justiça. E aí, sobre isso, pode incidir multa. E essa multa tem prevalecido que ela não é abrangida pela justiça gratuita. Então, a pessoa tem que pagar realmente, não tem como fugir. Ela pode escapar das custas em razão da gratuidade, que na verdade não escapa, né? Na verdade, ela suspende. Mas da multa pelo ato atentatório à dignidade da justiça, ela vai realmente ter que pagar. Então, por exemplo, a pessoa reconhece a dívida e quer formalizar uma proposta de acordo. É recomendável fazer embargos à execução só para isso? Nesse caso, não é recomendável. Você corre o risco de os seus embargos serem considerados manifestamente protelatórios. Então, como é que eu manejo isso? Como é que eu coloco isso no processo? Simples petição. Olha, eu estou aqui, eu sou executado, eu quero pagar, mas não tenho como, tenho essa proposta de acordo aqui. Simples petição dentro do processo de execução mesmo, mas não por embargos, né? Se não tiver matéria para alegar em embargos, eles podem ser considerados manifestamente protelatórios. Rapidinho, como o exequente não tem a possibilidade de reconvenção dessa peça de embargos, o juiz vai dar para ele também o prazo para se manifestar? Vai dar. Tá previsto. Tá previsto, vai ter que ter contraditório, é um processo de conhecimento. Sim. Então ele tem que se manifestar. O embargado, ele vai ser citado. A peculiaridade aqui é que é na pessoa do advogado, porque já tem uma ação correndo, né? Então ele vai ser citado na pessoa do advogado para apresentar a defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Aqui tem divergência sobre essa questão da revelia. Mas antes eu queria só fazer uma observação com relação à terminologia. Porque é uma citação, porque é uma petição inicial, porque é um processo de conhecimento. Por isso que é uma citação. Aqui a gente coloca apresentar defesa. É muito comum a gente ver. Vem opor impugnação aos embargos à execução. O nome que se dá não é tão relevante. É uma contestação, é uma defesa. É uma contestação como uma contestação de um processo de conhecimento. Certo? Só que a revelia aqui, ela tem peculiaridades, porque, pelo menos é o que o Didier defende, que ela não tem o condão de produzir o efeito material da revelia. Esse termo de efeito material é muito próprio do Didier, mas é aquele efeito que ele chama de presumir verdadeiros os fatos alegados. Essa presunção é uma presunção relativa, não isenta ainda assim da produção de prova, mas é o que ele chama de efeito material da revelia. O STJ acompanha esse entendimento. Então, ele vai ser revel, o juiz pode decretar a revelia, mas não se produz o efeito material, certo? Então, o exequente aqui embargado, né? Ele vai ser citado, ele vai contestar em 15 dias. O código não prevê expressamente réplica, mas acho que o juiz, na prática, acabam abrindo prazo para réplica mesmo. Depois disso, vai ter a instrução probatória, se for necessário. Então, por exemplo, se a matéria dos embargos for excesso de execução, credor, a juiz de execução, alegando que devedor paga 100, que deve 100.
devedor, a juíza embargos à execução alegando que deve 50 e que tem um excesso de execução de 50. As partes não chegam a um acordo, não chegam o juiz não consegue aferir o valor devido, né? E as partes requerem a produção de prova pericial, de uma perícia contábil, para aferir o valor correto da execução. Então, vai ser necessária a instrução probatória. Embargos por benfeitorias, naquele exemplo que a gente deu. Quando existe uma obrigação, por exemplo, de uma execução para cumprir a obrigação de entrega de coisa e o executado opõe embargos para alegar a existência de benfeitorias no imóvel. Ele junta comprovantes das benfeitorias, notas fiscais, enfim, mas é necessário uma perícia no imóvel para aferir o valor preciso das benfeitorias. É um exemplo em que vai ser necessária instrução probatória. Em outros casos, pode não ser necessário e o juiz pode ter condições para decidir de plano, para proferir um julgamento antecipado, né? E aí, a depender do caso, com instrução probatória ou sem, ele vai proferir a sentença dos embargos. O que advém a partir daí? Eu inseri uma questão de concurso, eu tinha esquecido. Aqui, uma questão que não é específica de defensoria, mas é uma questão recente do CESP, do ano passado. Ele perguntou o seguinte: o executado interpôs embargos à execução tempestivamente, alegando a impossibilidade de pagar a dívida porque irá viajar para Nova York. Certo? Esse daí não estava assistido por um advogado aqui do curso, né, e nem pela defensoria. Nessa situação hipotética, conforme determina o CPC, os embargos à execução deverão ser conhecidos, julgando-se imediatamente o mérito, mesmo sem a intimação da parte exequente para que se manifeste. B. Rejeitados liminarmente, por serem manifestamente protelatórios. C. Rejeitados liminarmente, não se podendo aplicar multa por conduta atentatória à dignidade da justiça. D. Conhecidos, aplicando-se o efeito suspensivo mesmo sem a garantia do juízo. Alguém tem chutes? B de bola. Rejeitados liminarmente por serem manifestamente protelatórios. Por que vocês acham que a C está errada, por exemplo? Quem disse que a B está certa? Porque ele pode aplicar, né? Os embargos protelatórios, eles têm como consequência a possibilidade de incidência de multa, então a C realmente já não seria. E a D, por que vocês acham que não seria a D? Porque o efeito suspensivo não é automático. A regra é que não tenha. Ele só vai ter com os requisitos. E um dos requisitos é a garantia do juiz. Então o D também está eliminado. E o A, conhecidos, julgando-se imediatamente o mérito, mesmo sem intimação da parte exequente para que se manifeste. Parece razoável porque o exequente pode concordar para dizer que tudo bem, que ele viaje, depois volte e desde que me pague, né? Até que ponto o juiz poderia se imiscuir a esse ponto na decisão? Mas então nossa jurisprudência foi a B, né? Vamos ver aqui. Pronto, resposta correta. Uma hipótese em que ele pode rejeitar liminarmente os embargos por serem manifestamente protelatórios. A A estava errada porque ela trazia uma sentença de que ele vai necessariamente conhecer o mérito, né? Ele vai necessariamente... E o juiz, ele pode rejeitar liminarmente, mas ele pode abrir um prazo para a pessoa se manifestar. Não necessariamente isso né, vai acontecer. E o parágrafo único que fala: considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios, como a gente já havia falado, né? Sim. E aí a próxima modalidade de defesa do executado, que é a objeção de pré-executividade. Nos embargos à execução, ficou alguma dúvida? Proferida a sentença, vai caber recurso, né? Vai caber apelação. O recurso cabível vai ser o recurso de apelação. Apelação, nesse caso, provavelmente sem efeito suspensivo, lá pelo 1009, acho, do CPC.
Se os embargos não tiverem suspendido a execução, esse tempo todo que ele tramitou, a execução vai ter continuado normalmente, né? Sobre a objeção de pré-executividade. Tem esse nome grande e esquisito, né, assim, mas ela não tem nenhuma complexidade, é super simples, na verdade. Ela é considerada uma modalidade de defesa atípica, porque ela não tem previsão legal. Ela faz parte de uma construção doutrinária, né? E ela é chamada também de defesa heterotópica, porque ela é diversa da convencional. Existe a defesa tópica, que é aquela que a defesa que se espera, a defesa natural, né? A defesa natural numa ação de conhecimento pelo rito ordinário, qual é? É a contestação. É uma defesa tópica. A objeção de pré-executividade, ela é uma defesa heterotópica, porque ela é diversa da convencional. E ela é cabível tanto no processo de execução de títulos extrajudiciais, quanto no cumprimento de sentença. É uma defesa incidental, ela é manejada por simples petição e ela é seguida de contraditório e posterior decisão. Por que eu fiz essa nas outras formas? A gente fez uma análise do procedimento mesmo. Aqui, como não tem uma previsão legal, ela vai seguir enfim, um rito natural que se esperaria de uma defesa. Ele vai oferecer a defesa, a outra parte vai ser intimada para se manifestar sobre essa defesa e o juiz vai decidir. Vai ter produção de prova? Nesse caso, provavelmente não vai ter, pela natureza que a objeção de pré-executividade tem, e a gente já vai ver. O CPC de 2015, ele faz alusão à objeção em duas situações. No artigo 518 e no artigo 803, parágrafo único. Tem alguém com código? Fácil. Se não, não tem problema. Mas era só para mostrar que de que forma ela entra, a objeção de pré-executividade, ela não é nominada pelo CPC, ela não está prevista como uma modalidade de defesa, mas ela, nesses dois momentos, o código, ele dá uma pincelada, tipo, eu sei que você existe, você está ali, né, mas ele novamente optou por não disciplinar especificamente. 518. Eita, mixe Maria, tem que correr. Diz o 518. Obrigada. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguídas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Então, ele fala que o executado ele pode opor defesa por simples petição e dessa forma o juiz vai decidir. Muitos interpretam esse dispositivo como objeção de pré-executividade foi prevista no CPC de 2015. Eu não sei até que ponto você pode afirmar isso, porque quando ele quis nomear, ele nomeou os embargos à execução, a impugnação ao cumprimento de sentença. Na objeção ele não fez isso, mas ele enfim, ofereceu essa forma de defesa por simples petição. E no 803, parágrafo único, está dito o seguinte: a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Ele também dá margem para entender que algumas questões de extrema gravidade não necessitarão de embargos, poderão ser arguídos por simples petição. Muitos da doutrina entendem que a isso o Código quis se referir à objeção de pré-executividade. Quando é que a objeção é cabível? Ela está prevista nessa súmula 393 do STJ. Essa súmula ela trata da execução fiscal, mas se aplica a cumprimento de sentença, a execução de título extrajudicial, indistintamente, não só a execução fiscal. Então, são duas hipóteses de cabimento da objeção. A primeira, matérias conhecíveis de ofício, ou seja, matérias de ordem pública. A exemplo da prescrição. Então, se eu tenho
eu estou sendo executado, né? E por uma dívida prescrita, eu vou precisar entrar com embargos à execução. Foi daí que surgiu a doutrina, na verdade, criou essa modalidade de defesa, porque a execução, os embargos à execução, eles são uma nova ação com um novo rito procedimental para arguir uma coisa que é de ordem pública, que de ofício o juiz poderia fazer. Poxa, será possível que eu não tenha um instrumento que eu possa me valer para chamar a atenção do juiz para isso? Ele poderia até reconhecer de ofício, não fez. O que eu posso fazer? Eu tenho que embargar a execução? Não, pode oferecer a objeção para executividade. E o outro requisito é quando a dispensa de dilação probatória, seja por ser uma matéria exclusivamente de direito, seja por ser matéria de fato com prova documental pré-constituída. Por isso que eu mencionei que o procedimento dela não vai ter, provavelmente, não vai ter a instrução. Vai ser objeção, contraditório, decisão. Não tem como fugir muito disso, porque não tem como produzir prova. Precisa ser uma matéria cuja prova já está no processo, né? Se for matéria de fato, prova documental. E se for matéria de direito, não tem o que provar, né? É só discussão de tese jurídica. Então, isso é a objeção. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso de algum modo correlaciona com aquela sessão tributária do direito tributário? Sim, é a mesma defesa. Só muda o caso, porque são nomes diferentes para a mesma coisa. Eu tenho na ponta que objeção é um termo mais correto, porque é uma forma de a pessoa, enfim, objetar, né? Se opor àquela execução. E de uma forma muito evidente. Se é para lembrar de alguma coisa para chamar a atenção dessa modalidade, é isso, é uma coisa que está gritando, que o juiz poderia reconhecer, inclusive de ofício, e não fez. Né? Eu vou ser obrigada a oferecer um instrumento de defesa típico? Não, você pode simplesmente por petição, olha, não quero produzir prova, porque a matéria está aqui, é matéria de ordem pública, e eu quero que você decida sobre isso. Né? Quais são as consequências possíveis da objeção? Decisão interlocutória de inadmissibilidade, e aí ela pode ser recorrível por agravo de instrumento. Como não houve decisão de mérito, a matéria pode ser veiculada por meio de uma defesa típica se ainda houver prazo. Pode ser uma opção do executado. Eu vou logo fazer a objeção, ele vai contar que o juiz vai decidir dentro do prazo, né, dele de defesa. Se não for admissível, ele vai contar que ainda tem prazo para oferecer um instrumento típico de defesa. Segundo caminho, decisão interlocutória de julgamento improcedente da defesa. E aí vai ser também recorrível por agravo de instrumento. Como houve apreciação de mérito, a matéria não pode ser repetida na defesa típica, porque aí você vai adotar aquele raciocínio da coisa julgada material, né? Se apreciou o mérito de uma maneira geral, não pode apreciar novamente. Vão ter as exceções da ação rescisória, da ação anulatória, mas como maneira geral, apreciou o mérito, vai fazer coisa julgada material. Não pode veicular essa mesma matéria na defesa típica. E por que vai ser agravo de instrumento o recurso? Porque o processo vai seguir. Foi improcedente, mas a execução está correndo, ou o cumprimento de sentença está correndo. Então, o instrumento é o agravo mesmo. O terceiro caminho possível, desfecho possível da objeção, vai ser decisão interlocutória de julgamento procedente da defesa. Se a procedência for total, aí a execução vai ser extinta e o recurso vai ser a apelação. Então, é executado por meio do seu advogado ou defensor, opõe objeção de pré-executividade, arguindo prescrição total. Não é prescrição parcial. Toda a dívida integralmente está prescrita. Se o juiz acolher isso, vai ser uma sentença de mérito, ela vai extinguir a execução e o recurso cabível vai ser a apelação. E se for parcial, vamos supor, uma prescrição que atingiu somente as primeiras parcelas da dívida, vai continuar tramitando com relação à dívida remanescente e com relação
a parte em que foi reconhecido vai caber agravo de instrumento. O raciocínio sobre qual recurso cabível vai ser sempre esse. O processo vai seguir ou vai ser extinto? Porque se seguir, vai ser agravo. Se for extinto, vai ser apelação. Certo? E agora a gente vai entrar, antes tarde do que nunca, na última modalidade de defesa, que vai ser a impugnação ao cumprimento de sentença. Hoje, a gente praticamente até agora só falou de título extrajudicial, salvo na objeção, que seria cabível também no título judicial. Mas agora a gente vai desligar um pouco isso para entrar na defesa do cumprimento de sentença, certo? A defesa no cumprimento de sentença é feita por meio de impugnação. Qual é a natureza jurídica dela? É um incidente processual que contempla a defesa do executado no cumprimento de sentença, que por sua vez é uma fase procedimental que se constitui após a formação do título executivo judicial, né? Então, cumprimento de sentença naquela noção de fase procedimental do processo sincrético, é instaurado o cumprimento, o executado ele vai ser já aqui intimado como regra geral, né? Porque vai ser intimação, porque já teve um processo anterior. Existem alguns casos que nós já vimos de cumprimento de sentença em que vai acontecer uma citação, embora seja um título judicial, porque aí vai ser, por exemplo, o caso da sentença penal condenatória. Vai ser um título judicial, mas é a hipótese de citação, porque o juízo cível não apreciou ainda aquela matéria. Mas, enfim, como regra, o executado vai ser intimado e a via de defesa dele, nesse caso, vai ser a impugnação. O prazo dela é de 15 dias úteis, contados do término do prazo de 15 dias para pagamento, sem necessidade de nova intimação. Nós vimos isso já hoje, né? 15 dias para pagar, 15 dias para impugnar, oferecer impugnação ao cumprimento de sentença. Também aqui vai vigorar a regra da desnecessidade de garantia do juízo. Então, o executado ele pode se defender por meio da impugnação sem garantir o juízo. Também aqui vai incidir a regra da ausência de efeito suspensivo ou ope legis, que a regra vai ser que não tem efeito suspensivo, mas o juiz vai poder atribuir efeito suspensivo desde que apresente os seguintes requisitos cumulativos: o requerimento do executado, a garantia do juízo, a relevância da fundamentação e o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, como regra, não suspende, a execução vai continuar, a execução, né, como forma de falar, porque o termo seria cumprimento de sentença. Não vai ter efeito suspensivo e vai poder ser deferido efeito suspensivo se presentes esses requisitos. E ainda o código ele dá ainda uma rasteira, certo? Porque ele diz que é possível afastar o efeito suspensivo anteriormente dado à impugnação. Então vem o executado, banca o efeito suspensivo, ele garante o juízo, ele comprova que ele faz o requerimento, ele comprova que tem risco de dano irreparável, a fundamentação é relevante, preencher os requisitos, o juiz deferiu. Vem o exequente e fala: não, eu quero bancar, eu quero dar continuidade à execução, eu não quero que pare, não. Ele pode fazer isso, certo? O artigo 525, parágrafo 10. Então, o exequente, ele pode requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Então, o exequente vem e fala: se eu quiser prosseguir na execução e eu quiser afastar esse efeito suspensivo, quanto é que eu tenho que... qual é o valor da caução que eu tenho que prestar? Não, seria justo que você preste a caução no mesmo valor da garantia do juízo. Aí o executado vai e garante e presta a caução. E aí ele consegue derrubar, digamos assim, esse efeito suspensivo. É uma previsão interessante e tem um pouco cara de concurso, né? Quais são as matérias alegáveis? Elas estão lá no parágrafo 1º do artigo 525. Falta ou nulidade de citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Por que ele faz esse senão?
Porque se o exequente o executado tiver participado da fase de conhecimento em contraditório, ele teria que alegar isso naquele momento, né? A menos que ele tenha sido rével. Ele vem na execução e fala, olha, peraí, eu fui rével porque a minha citação foi nula, ou porque ela não aconteceu. Ilegitimidade de parte, inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, bem parecido com a hipótese dos embargos do executado, né? Penhora incorreta ou avaliação errônea. E aí, nesse caso, ele não vai se opor propriamente ao conteúdo do título executivo, né? Eu devo, mas o valor está errado. Excesso de execução, acumulação indevida de execuções. E aí, nesses casos, ele tem que indicar o valor devido. Não adianta dizer, esse valor está errado. Está errado, mas então quanto é que você acha aqui? Porque é muito comum, né? Estão me cobrando tudo isso, os juros estão exorbitantes, o valor está excessivo. Certo, então vamos calcular o valor que é correto, porque não adianta impugnar sem indicar o valor correto. Tem que, se for esse o fundamento da sua impugnação, necessariamente eu tenho que indicar o valor devido. Incompetência ou relativa, absoluta ou relativa, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. E ele fala isso também porque, se for anterior, teria que ter sido arguído, né? Oportunamente. Também ele tem um âmbito de abrangência bem amplo, né? A impugnação, o procedimento dela, qual vai ser? Simples petição, então veja que é bem diferente dos embargos à execução, né? Que é uma novação, petição inicial, valor de causa, custas, né? Todos os requisitos da inicial. Nesse caso não, é uma simples petição. Recebimento da impugnação com ou sem efeito suspensivo, lembrando que não vai ter o efeito suspensivo automático, ope legis, ele vai poder ser atribuído o efeito suspensivo se presentes aqueles requisitos. Ou rejeição liminar da impugnação, como no caso em que o único fundamento de defesa é o excesso de execução e o impugnante não apresentou os cálculos reputados devidos. O juiz pode rejeitar liminarmente. Olha, você arguiu excesso de execução, mas você não indicou qual é o valor devido. Impugnação rejeitada de plano, liminarmente. Se não for hipótese de rejeição liminar, ele vai intimar o exequente para se manifestar no prazo de 15 dias úteis. E vai ter instrução probatória se o caso, vai seguir aquela mesma lógica dos embargos, né? A matéria foi excesso de execução, o executado na impugnação apontou que deve menos, o exequente na resposta à impugnação não concordou com isso e as partes requereram a realização de prova pericial, de uma perícia contábil, para indicar qual o valor devido. É uma hipótese em que vai ser necessária a instrução probatória. E aí, a decisão. Se extinguir a execução, o recurso vai ser a apelação. Se não extinguir, aí vai ser agravo. Então, por exemplo, teve impugnação ao cumprimento de sentença, o juiz mandou intimar o exequente para se manifestar, o exequente se manifestou, teve ou não teve instrução probatória, enfim, mas o juiz decidiu e rejeitou a impugnação. Se a impugnação fosse sobre excesso de execução, fez a perícia e constatou que o valor inicial cobrado pelo exequente estava correto. Então, ele vai rejeitar a impugnação. O que o executado pode fazer? Ele pode agravar de instrumento. Tem previsão lá no 1015, parágrafo único, eu acho, do CPC. Cumprimento de sentença, processo de inventário, processo em que, em geral, os autos não vão subir mais para o tribunal, porque já foi, né, enfim, não vai haver um momento para que a apelação suba, né? Por isso que a lógica é de agravo. Mas se ele extinguir a execução, aí sim vai ter que apelar, porque o processo foi uma sentença que extinguiu o processo, né? Acho que aqui agora já é questão.
Aí a gente já entra realmente na fase final da aula. O que é que diz essa questão? É uma questão de juiz de 2015. De acordo com o Código de Processo Civil e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, em impugnação ao cumprimento de sentença líquida, se o executado alegar como único matéria de defesa excesso de execução, o que é que ele tem que fazer? A. Apontar na petição de impugnação a parcela em controvérsia do débito, bem como as incorreções do cálculo do credor, sob pena de rejeição liminar da impugnação, não se admitindo emenda inicial. B. Requerer na própria petição de impugnação a realização de perícia, formulando quesitos e indicando assistentes sob pena de preclusão. Não seria essa. C. Apontar na petição de impugnação a parcela em controvérsia do débito, bem como as incorreções do cálculo do credor, sob pena de rejeição liminar da impugnação, admitindo-se, porém, emenda inicial. Então, ela é bem parecida com a com a única diferença de admitir ou não emenda. Então, é assim, é uma questão que você teria que saber o detalhe, né? Não só o D, juntar com a petição de impugnação comprovante de depósito do valor integral da execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, não se admitindo emenda inicial. Essa está errada, porque garantia do juiz, a única hipótese em que ela é necessária é para obter efeito suspensivo à impugnação. E aí ela ainda pode ser levantada pelo exequente. E a E, juntar com a petição de impugnação comprovante de depósito do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar da impugnação, admitindo-se, porém, emenda inicial. Não, o valor incontroverso ele não tem que, para impugnar, pagar, não. Na verdade, naquela hipótese que a gente viu lá no comecinho de parcelamento do débito na execução de título extrajudicial, que inclusive a gente viu que não vai se aplicar ao cumprimento de sentença, né? Ali, se ele pagar e ele parcelar, ele vai, o código prevê expressamente, ele vai estar abdicando, ele vai estar renunciando aos embargos. Ou ele vai ter que escolher. Nesse momento, ele vai ter realmente que escolher. Aqui, isso não ocorre, né? Ele pode impugnar sem ter que pagar o valor em controvérsia. Então, esse item eu já estou dando o spoiler, no caso, que ele está errado. Ficaria a dúvida entre o A e o C. Ou seja, ele emenda ou não emenda a inicial, meu Deus do céu. Como a defensoria, acho que emenda inicial. Emenda inicial. Então, a lógica geral do CPC, eu inclusive a gente falou sobre isso hoje, é sempre oportunizar a emenda. Por quê? Porque tem princípio da cooperação, porque tem primazia da decisão de mérito, né? Porque o CPC permite, complementar preparo de recurso. Nunca que na história do processo civil isso poderia ser cogitado. E ele admite. Não admitiria para cá, né? Por isso que você tende a achar que seria admissível a emenda. Mas nesse caso, gente, não é admissível a emenda. Não é admissível a emenda. Por quê? Ele já fala que ele tem que falar o valor incontroverso. Ele tem que falar o valor incontroverso. Se ele impugnar sem falar o valor incontroverso, o juiz não vai dar uma nova chance. Ele vai rejeitar liminarmente. Então, no caso, nosso gabarito seria, no caso, o A. Fechou, não fechou? Vamos ver. Pronto, é isso mesmo. É A. E aí eu só coloquei os parágrafos que tem essa previsão, né? O parágrafo 4º. Quando o executado alegar que o exequente em excesso de execução pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado. Então, de imediato. Se essa é a matéria de defesa, então faça bem feito, alegue o valor correto. E no parágrafo 5º, na hipótese do parágrafo 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento. Agora, se tiverem outros fundamentos, ele pode até dar prosseguimento à impugnação com relação aos outros fundamentos, mas com relação ao excesso, morreu. Não dá para continuar, não. Certo? Aqui ele não autoriza emenda, ele já diz que vai rejeitar liminarmente. Certo? É requisito, não tem como emendar. Certo?
Então foi isso, gente. Muito obrigada. E até a nossa próxima oportunidade. Foi muito bom.